Como é que foi trabalhar com o Eurico Miranda? Tem gente que ama, tem gente que detesta. É um cara que você não consegue passar indiferente por ele. Algum sentimento ele te desperta. Cara, eu só tenho coisas boas pra falar do Eurico. O doutor Eurico é, pô, um cara espetacular, assim, cara. Eu peguei ele numa fase horrível no Vasco, pô, fase de pressão. Um cara que blindava muito os atletas. Não deixava chegar nada nos atletas. Nada, nada, nada. Um cara que chamava mesmo pra ele a responsabilidade. E isso também falta no Vasco hoje. Vamos falar de Vasco, a gente tá falando de Vasco, né? E falta também nas outras equipes também. Um cara de dentro da diretoria, um presidente que chama a responsabilidade para ele. Que todo mundo passa a responsabilidade para o atleta. Tudo que dá de errado é a responsabilidade do atleta. Ninguém chama para ele a responsabilidade. E ele era um cara que chamava para ele. Chamava e sentava com a gente e falava, ó, é comigo. Se acontecer qualquer coisa, eu confio em vocês, vocês vão tirar o time dessa situação e o que acontecer de bastidores é comigo. Nada vai chegar em vocês. Foi 1 ano e meio, assim, de uma experiência gigantesca com ele. O Euriquinho viu uma entrevista recente dele que ele falava que o pai dele às vezes inventava umas histórias que era para trazer o foco para ele e tirar do grupo. Aí ele começava a ser metralhado, apoiado, ele fazia de propósito. E o pessoal esquecia dos jogadores. Tu viu isso no dia a dia, na pele? É real isso mesmo? Já vi, já. Pode contar um exemplo que tu lembra? Uma coisa que ele fez e ele tá querendo desviar o foco para dar uma... Cara, eu vou te contar aqui uma. Provavelmente vai ser corte no TikTok. Eu me machuquei contra o Sport, no Maracanã. Senti uma lesão na posterior. E eu cravo. Eu acho que dificilmente um diretor ia fazer um negócio desse. Um presidente. Eu me machuquei. Aí fiz uma ressonância, deu grau 1. Só que no próximo nosso jogo, eu machuquei no domingo, nós tínhamos jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira, no Mineirão. Aí eu na segunda-feira me apresentei, fui pro departamento médico, tô lá no DM. Aí o Alex Evangelista falou: pô, Leandro, quarta-feira tu não vai pro jogo, você descansa para jogar contra o Atlético Paranaense no domingo. Eu falei: não, tranquilo. E o Rafael Silva tinha sido expulso naquela situação que ele tirou a camisa contra o Flamengo. E o julgamento dele estava marcado para terça-feira. Aí eu tô no DM aqui, todo mundo, eu tô no departamento médico lá, tratando, ele chegou, o doutor Eurico chegou. Aí falou: Leandro, falou pro Alex: Leandro, vai pro jogo? Aí o Alex: não, ele vai segurar a quarta-feira, vai descansar contra o Cruzeiro na quarta e vai jogar no domingo. Aí falou: quem vai jogar? Ele falou: não, a gente tá na expectativa do Rafael Silva, só que a audiência dele é amanhã, na terça-feira. Aí ele falou: o quê? Terça? Eu com jogo quarta? Audiência de jogador meu terça? Me dá o telefone. Pegou o telefone, ligou pros caras. Quem foi que marcou audiência de jogador meu um dia antes da minha partida? Pode cancelar e botar pra quinta. Rafael Silva precisa jogar amanhã. Depois saiu na Globo.com. A audiência de Rafael Silva foi adiada pra quinta-feira e ele foi pro jogo. Jogou na quarta-feira. Ele era brabo. Ele era brabo. Aí eu vou voltar, dar até os créditos. Essa entrevista do Euriquinho foi pro TV Monumental. Eu vi uma entrevista do Euriquinho também, uma outra, acho que foi pro Perlingeiro, que ele fala o seguinte: o bastidor no futebol ele é fundamental. Ele não é que o bastidor ganha, você tem que resolver dentro de campo, mas ele te ajuda muito. E o Euriquinho, nessa entrevista, ele fala que o Vasco tem 15, 20 milhões de torcedores. Você tem vascaíno no STJD, você tem vascaíno na imprensa, você tem vascaíno deputado federal, estadual, você tem que... Isso, Flamengo, Fluminense, Botafogo, qualquer clube. Você tem que saber movimentar essa comunidade a teu favor. E talvez o Eurico seja um dos caras, e ele fazia dentro da lei, não era... Ele sabia muito de lei, né? De bastidor. E ele sabia movimentar esse bastidor. Tem que colar com um cara aqui, com um cara ali, e usar essas coisas a seu favor num bom momento. Eu acho que falta muito isso. O Vasco perdeu muita representatividade nos últimos anos. Eu acho que a grande assinatura do Eurico era a questão do bastidor. Muito, muito. Cara, o Eurico era o seguinte, cara. Ele era o camisa 10 do Vasco, cara.
Ele era a estrela do Vasco. Aeroporto, estádio. Todos os estádios que a gente chegava para jogar, o presidente da equipe adversária buscava ele na porta do ônibus. É mesmo? Buscava ele na porta do ônibus. E ele era a estrela, cara. E a gente ia atrás, tipo assim, cara, o cara é o cara. E o respeito era muito grande por ele. Tem muita gente que não gosta dele, falam... Pô, pode falar, eu acho que é... A crítica é normal, mas eu vivi isso. Eu vivi no futebol e vi muito falar do Eurico. De bastidores, eu joguei contra o Vasco com o Eurico como presidente. Então, quando eu vivi aquilo, eu falei, pô, é real mesmo. É real, tu chega em qualquer lugar no aeroporto, todo mundo quer fazer foto com ele, todo mundo quer conversar com ele, todo mundo quer apertar a mão dele. Tu chegava nos estádios, os caras buscavam ele na porta do ônibus. Pô, e o Vasco chegou. E era assim. Brigando para não ser rebaixado. Mas era assim. A equipe do Vasco chegou, o doutor Eurico tá descendo. O presidente tá na porta do ônibus esperando ele. Eu vi isso lá no Palmeiras. Vi isso no Morumbi. Então, é isso que tu falou. A representatividade do Vasco era muito grande com ele. E para nós, atletas, com ele com o Vasco e contra o Vasco, pô, vamos falar como o Inter. Eu vim várias vezes jogar no São Januário, falou, ó, seguinte, esquece que a gente não vai aquecer no campo. O Eurico vai fechar o vestiário, a gente vai ficar lá dentro do vestiário. Só vamos entrar no campo na hora do jogo. já tinha isso na cabeça, cara. Já tinha isso. Ó, esquece, em São Januário a gente não ganha. Mas todas as equipes já tinham isso quando ele era presidente. Ó, em São Januário... Aí vamos lá, vamos pro agora atual. A equipe do Vasco, o torcedor do Vasco não queria um presidente desse? Eu não entendo isso. Vários jogos dentro do São Januário o Vasco não tinha perdido. Os caras metem a mão no Vasco dentro de São Januário e vai embora e passa, deixa passar. E todo mundo acha normal.